Já estamos de volta com o Manhã da Piedade e você tem algum pedido de oração à Nossa Senhora da Piedade? Então manda aqui pra gente no WhatsApp. O número é 996428473, está aparecendo aqui na tela. Todo dia nós temos o nosso momento de espiritualidade no final do programa, então não deixa de enviar seu pedido de oração, seu agradecimento, combinado? Gente, com a pandemia, muitas pessoas tiveram ainda mais vontade e necessidade de migrar para outro país, ir morar fora. As principais causas acabam sendo as sociais e as econômicas. Entretanto, esse sonho de morar fora do país pode acabar virando um pesadelo, você sabia? Muitos acabam entrando ilegalmente em outros países, com a intenção de deixar as suas vidas para trás e buscar uma nova possibilidade, uma nova oportunidade. E para dar dicas de como fazer isso de maneira segura, eu converso agora com Eduardo Ludugel, advogado, empresário, fundador da Ludugel Assessoria e doutorando em Ciências Criminais, palestrante e especialista em Direito Internacional. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Pois é, com a pandemia a gente pode perceber que as pessoas, elas têm decidido mais mudar de país, ir tentar a vida lá fora? Isso é uma grande verdade. Nós percebemos que existe uma diferença entre migrar e imigrar. Hoje nós estamos falando dos brasileiros migrantes, daqueles que estão procurando novos países, principalmente os Estados Unidos, para servir de moradia, uma nova vida, um novo recomeço. E com a pandemia, isso é mais verdade a cada dia. As pessoas estão realmente procurando esse caminho para mudar de país, por vários motivos. Um deles também a pandemia, onde os países mais evoluídos, isso aí está mais evoluído em relação ao combate a essa pandemia gigantesca que avassalou aí todo mundo. Então eu percebo que a cada dia nós recebemos mais solicitações de brasileiros querendo mudar e migrar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, Eduardo, continuam sendo o país mais procurado quando se pensa em morar fora do Brasil? Existem diversas solicitações e cada pessoa um perfil diferente para mudar de país. Mas o campeão de solicitações ainda é os Estados Unidos. Nós temos aí como segundo lugar o Canadá, que também é muito parecido e próximo aos Estados Unidos, e a condição de vida é muito parecida. Simbolicamente falando, eu percebo que os Estados Unidos, em relação ao Canadá, ainda é o campeão de solicitações no consulado para as pessoas que querem migrar de país. E acaba, Eduardo, que nessa busca de uma nova oportunidade, de uma vida melhor lá fora, muitas pessoas acabam vivendo em outros países de maneira reclusa, sem poder aparecer, se escondendo da imigração. E isso, ainda assim, é uma boa opção para muitas pessoas, Muitas pessoas ainda entram ilegalmente em outros países, Olha, nós percebemos que essa troca de país não é à toa, não é algo voluntário, é algo necessário. Muitas pessoas nos procuram para servir de assessoria e fazer de forma correta para adentrar um novo país. E a gente percebe que existem muitas pessoas que se aventuram, inclusive pelo deserto, passando ali pelo México, tentando caminhos obscuros e muito arriscado. Arriscam suas próprias vidas para entrar nos Estados Unidos de forma ilegal. Isso é muito prejudicial. Aquele sonho americano acaba se transformando num grande pesadelo, que muda sua vida aí para sempre. Nós nos deparamos aí com os noticiários, com diversos aviões lotados, vindo dos Estados Unidos, com brasileiros, com nossos cidadãos natos, voltando dos Estados Unidos, gerando um grande pesadelo para quem é deportado para o Brasil novamente. Então, eu sempre digo, como advogado na área, especialista, também fundador da Ludugel Assessoria, percebo que é muito importante ter pessoas sérias para quando você decidir mudar não só de país, mas mudar a sua vida completamente, drasticamente. Eu digo muito, não deixe o seu sonho americano virar um pesadelo para o brasileiro. Então as pessoas devem sim se preocupar de entrar de forma legal para não sair aqui do Brasil vivendo num paraíso, que eu digo que o Brasil é maravilhoso, e adentrar os estados americanos
algumas cidades americanas e acabar vivendo lá como bandido, fugindo da polícia, vivendo ilegal, trabalhando com condições, às vezes até subhumanas, para tentar ganhar seu meio de sobrevivência. Então é muito importante procurar a assessoria de maneira correta para entrar no país de maneira certa. Não entre em aventura, não. Você falou que o destino mais procurado continua sendo os Estados Unidos. E a gente sabe que não é tão fácil conseguir um visto para os Estados Unidos, para entrar em terras norte-americanas, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal de casa quais são os tipos de vistos que são disponibilizados, né, para brasileiros, para que eles possam entrar legalmente no país. É ótima pergunta, porque as pessoas às vezes imaginam que entrar no país é ter um visto. Realmente é ter um visto, mas é ter o visto correto para cada perfil de solicitante. O caminho correto para entrar nos Estados Unidos é muito simples, só não podemos deixar isso aí ser um transtorno para quem solicita. Veja a simplicidade. Hoje o caminho mais correto é ter um passaporte que você emite na Polícia Federal e a Polícia Federal está em pleno funcionamento para quem quiser solicitar um passaporte. O passaporte é o seu caminho primário de entrada nos Estados Unidos. Porém, eles têm que estar carimbados com o visto. E aonde se solicita o visto? Primeiro você passa pelo CASO, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto. Depois de avaliada toda a documentação e emitido a sua autorização, você vai passar pelo consulado, onde você passa por um setor de entrevista para saber se você encaixa e tem o perfil para entrar no estado norte-americano. Isso é muito importante, porque ali é um filtro para não deixar qualquer tipo de cidadão entrar no estado americano. Eu digo muito, no nosso quintal só entra quem a gente autoriza. Os Estados Unidos têm o mesmo sentimento. Quem entra nos Estados Unidos entra pela porta da frente com autorização. E é muito importante as pessoas fazerem o caminho correto. Primeiro, o passaporte. Segundo, o CASV. Terceiro e último, a entrevista. Sendo aprovado, aí é importante saber, se você foi aprovado para o visto de turista, você vai poder ficar 6 meses nos Estados Unidos como turista, aproveitando todo o país. Se foi visto de trabalho, você vai ter uma autorização de trabalho. Se foi para estudante, para estudante. Então, cada perfil tem um certo visto para encaixar para o solicitante. E é importante a gente falar aqui também, Eduardo, que cada país tem o seu sistema de entrada e saída daquele país, né? A gente está falando aqui essa questão dos vistos relacionados aos Estados Unidos, mas é bom, caso a pessoa queira viajar para fora, e aí não apenas para morar, mas viajar, ir conhecer outro país, se certificar que aquele país ele não exige um visto para que você possa entrar nas suas terras, né? Perfeita colocação. Inclusive, poucos sabem, mas o Brasil também existe um visto autorizando aquele cidadão de outro país ficar, morar e trabalhar aqui no Brasil. É importante saber disso. O Brasil também emite visto para o cidadão que quer morar no Brasil. E outros países também, como Canadá, China, Japão. Nós temos aí clientes que estão morando no mundo inteiro. E é importante saber que tem alguns países que não necessitam visto. Vou dar um exemplo aí, a Argentina, Uruguai, basta ter o passaporte. Mas quando o país exige o visto, principalmente para turista, é importante saber, se você tentar entrar de forma ilegal, você vai ser deportado e primariamente preso nessa condição de entrar no país de modo ilegal. Então é importante saber qual é o visto adequado para cada situação. Inclusive, quem está vindo de outro país para o Brasil também passa pelo mesmo rigor, principalmente ali nas mediações do aeroporto, onde passa pela migração. Então é muito importante entrar sabendo como fazer, sabendo qual o caminho correto, para não chegar lá e frustrar. E frustração é horrível, né? Principalmente quando você cria essa expectativa de uma vida melhor e acaba não saindo como você planejou. Por falar em planejamento, decidi morar em outro país. O que eu preciso inicialmente já ir preparando para ir morar em outro país? E aí eu já aproveito e te pergunto, Eduardo, realmente vale a pena morar fora do Brasil? Eu digo muito, se você tem uma vida estável no Brasil, e quando eu digo uma vida estável, é
quando você ganha suficientemente para você viver com dignidade no país, se você tem já uma casa própria, um carro particular, se você tem um bom emprego, se você já conseguiu conquistar os seus estudos, já está constituindo uma família, fique no Brasil. Não existe lugar no mundo, e olha que eu conheço alguns países, mas eu posso dizer que não existe lugar no mundo melhor para se morar do que o Brasil. Temos tudo, além de tudo, temos esse calor humano que é maravilhoso, temos as nossas belezas naturais, temos um povo acolhedor, um povo caridoso, um povo amigo, um povo aqui com energia maravilhosa. Então, se você quiser mudar de país, pense 10 vezes. E quando você decidir que realmente deseja mudar de país, é importante saber, vale a pena? Se você não tiver esses requisitos que eu estou dizendo, vale muito a pena. Por exemplo, se você mora hoje nos Estados Unidos, um carro de 30 mil nos Estados Unidos, você vai andar com um carro de luxo. Aqui você vai andar com um carro popular e a maioria das pessoas, às vezes, passa uma vida pagando um financiamento por esse veículo. A condição de compra, o poder de compra nos Estados Unidos do brasileiro que mora lá e trabalha lá todos os dias é muito maior do que o brasileiro que mora aqui e trabalha aqui todos os dias. Eu digo que o fator financeiro é o que mais muda a condição e a cabeça daquelas pessoas para mudar de país. Quando você me pergunta, vale a pena? Tem que ser avaliado tudo isso anteriormente. Mas quando você imagina que lá você vai estar ganhando 6 por 1, e quando eu digo 6 por 1, $1 em relação ao real, vale muito a pena. Além de tudo, você vai estar morando num país de primeiro mundo, onde a saúde funciona, a segurança é muito mais evoluída em relação ao Brasil. Você tem estudos, você tem uma condição de compras, como eu estou dizendo, muito maior. Então, vale a pena. Não sei se por uma vida inteira, mas a maioria das pessoas que deslocam de país acabam ficando por uma vida inteira. Mas talvez valha a pena você adquirir o visto de turista, solicitar o visto de turista, passar 6 meses no país, conhecer e ver se é aquilo tudo mesmo que você esperava. E aí sim você pode tomar a decisão final, que é migrar de vez para aquele país. E aqui, vale reforçar, a gente não está querendo jogar um balde de água fria na sua vontade de morar em outro país. Mas se você tem esse desejo, quer realmente sair do Brasil e tentar uma vida melhor em outro país, faça isso da maneira correta, da maneira legal, para você não ter prejuízos, não apenas financeiros, mas psicológicos também, com toda essa mudança, de repente podendo voltar, né, ser, como fala quando a pessoa Isso, ser deportado de um país que você sonhou construir uma vida. Eduardo, a gente está deixando na tela o seu Instagram. As pessoas que tiverem dúvidas relacionadas a esse tema podem te chamar lá no Eduardo Ludugel, @Eduardo Ludugel. Pode nos procurar, se puder deixar o telefone também, pode nos ligar. Nós teremos o maior prazer em ajudar você nessa decisão tão importante. Mas uma coisa eu digo, os Estados Unidos hoje está faltando mão de obra, estão remunerando muito bem os brasileiros que chegam realmente com vontade de trabalhar. E também é importante dizer, se você é trabalhador no Brasil, pode ir para os Estados Unidos que você vai se dar muito bem. Em 2 anos, equivale a 10 ou 15 morando aqui no Brasil. 2 anos de Estados Unidos, você vai mudar a sua vida completamente em relação a morar 10 anos aqui no Brasil. Então, tem vontade de conhecer os Estados Unidos? Tem aquele desejo, aquele sonho de conhecer uma nova cultura, ganhar em dólar? Pode ir que você vai ficar admirado com tantas novas oportunidades no país norte-americano. Qualquer região dos Estados Unidos que você desembarcar hoje, você tem emprego amanhã. Não falta emprego, pelo contrário, está faltando mão de obra. E é um momento especial para começar a se organizar e mudar de país. É o momento certo. Pode nos procurar que estaremos aí à disposição para todas as informações. Eduardo, só passa um número de telefone para a gente, por gentileza? Pois não, é o DDD 31 99341 7455. Vou repetir, o DDD é o 31 99341 7455. Esse também é o WhatsApp da nossa empresa. Pode mandar sua dúvida, seu questionamento. O importante é ir para outro país com todas as dúvidas sanadas. Não vá com dúvida. Ligue ou mande mensagem para nós. 31 99341 7455. Ludugel Assessoria.
Perfeito, a gente colocou aí os contatos na tela. Quem tiver dúvida, então chama o Eduardo, que você viu que ele entende do assunto e vai te dar, claro, as melhores dicas para você começar uma vida lá fora de maneira legal, de maneira correta. Eduardo, muito obrigada, viu? Excelente quarta-feira para você, excelente restinho de semana. Para todos vocês, foi um prazer participar do programa. Estarei aqui à disposição. Muito obrigada, viu? Um abraço. Outro, tchau. Tchau. E a gente vai para um rápido intervalo, mas é bem rapidinho, não sai daí que já a gente volta com o Manhã da Piedade para você.